dia, cara. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Depois Dia. da nossa tentativa frustrada ali, né? Na quinta-feira, acho que foi. Eu acho que eu tava com um problema no meu celular, no meu outro celular, e aí eu troquei agora de Sim, aparelho. Eu vi que tem alguma coisa ligada à instalação do próprio aplicativo no celular. Vou ter que desinstalar e instalar. Mas consegui, por esse aqui eu consegui. perfeito. Né? Vamos lá. Como é que estamos de quarentena aí? Pois é, tu sabe que ah, eu acho que esses períodos eles servem para muitas reflexões, né? E para como divisor de águas de muitos fazeres nossos profissionais e pessoais mesmo, né? Eu vou te dizer que de alguma forma desde esse janeiro eu estava meio de quarentena já, né? Já estava nessa reclusão voluntária aí, repensando a minha vida, replanejando algumas coisas. E aconteceu que, bom, o primeiro semestre foi implodido, né? Foi implodido de alguma forma, e então estamos pensando em como retomar a vida profissional agora para o segundo semestre, né? Essa é a jogada, né? E vou dizer que eu ainda tem que ser grato a tudo isso, porque de alguma forma muitas coisas estão acontecendo, né? Muitos movimentos aí. Claro que o que pega mesmo é a grana, né? Porque, na verdade, isso é o fator mais complicado para quem trabalha de forma independente, como eu, e como tantos outros aí no país que trabalham com cultura, né? Mas assim é a vida, né? Vamos nos reinventar de O novo. mais interessante disso tudo é que é uma situação que não é absorvida só de uma forma simples, né? Ela tem toda uma complexidade. Parece que essa questão sistêmica ela tem toda uma complexidade, né? Porque quanto mais você avalia, quanto mais você se aprofunda na questão, você vê que isso está afetando de uma ponta a outra da régua, né? E algo que para nós parece que é vendido, parece que é mostrado, apresentado como se fosse um aspecto de isolamento, de quarentena mesmo, mas na verdade, na prática, não existe. Ela é apenas um distanciamento social, né? Você não está de Sim, outro quarentena, detalhe. Não, você não está de não. quarentena. E outros. Na prática, você não está de quarentena, você está só fazendo um distanciamento social, né? Sim, Mas a sim. realidade sistêmica traz uma consequência real nas questões que permeiam toda a tua vida, né? De uma forma geral. Sim. Né? E E até economicamente, contraditório, porque em algum momento, desde o começo, quando eu começo a falar, já parece contraditório e, na verdade, se torna ainda mais quando você tenta fazer alguma coisa fora de casa. Como, por exemplo, você está fazendo um distanciamento social que não tem nada absolutamente diretamente relacionado com a questão do isolamento, mas você vai fazer vai num supermercado, você vai no banco e tal. Na real, as pessoas não estão fazendo distanciamento nenhum, né? É algo quase que irônico isso. Agora, na eu vou dizer que prática, eu sou. isso afeta, sistemicamente, isso afeta todo mundo. Eu vou dizer que, pessoalmente, eu estou praticando esse distanciamento com muita eficiência, assim, e acho que é necessário. Acredito que, e aqui, como um cara que está apenas bem informado, não sou nem especialista, não fico à vontade para falar do tema. De todo modo, acho que o distanciamento nesse período, acredito que seja o mais o melhor a ser feito, né? Porque pelo que os números estão nos falando nesse momento é que as coisas tendem a piorar nas próximas semanas, nos próximos dias, né? Então, se nós conseguirmos de alguma forma, um termo muito moderno aí, achatar essa curva, né? Seria bem interessante para todos nós aí, para salvar vidas, né? A verdade é essa, né? E E outro você detalhe, sabe, e você sabe e que outro esse título detalhe, tem um detalhe, só para fazer um parênteses, você sabe que você fala no início aí, no começo da sua fala, você disse que não entende muito das coisas, mas foi proposital o título desse bate-papo, né? Que de médico e louco, toda sim, quarentena tem um pouco. Você já está falando cientificamente, rapaz. Como médico, sim, sim. está E achatando tem outro tudo. detalhe, como qualquer coisa no mundo nunca é igualitária, a quarentena, ou esse confinamento, esse distanciamento social, de alguma forma, ele atinge de forma diferente as pessoas, né? Existem pessoas que realmente pouco estão sentindo isso, e dentro dessa logística do mundo moderno hoje, muitas pessoas trabalham já com home office, né?
Eu tenho amigos, por exemplo, que não mudou praticamente nada a vida dele É o nesse, meu nesse caso, né? aspecto profissional. É o meu É, caso, 90% do meu trabalho é dentro de casa. de todo modo, e também no bolso, vamos dizer assim, né, que é realmente onde mais atinge, aí sim, isso também não é igualitário. Tem pessoas que de alguma forma a grana está pingando lá, outras não. Enfim, o mundo não é um lugar justo, né? Não é um lugar confortável. Cabe a nós torná-lo mais confortável, tentar de alguma forma que essa justiça se faça mais presente, né? Tu sabe que essa história de quarentena, eu estava me lembrando aí, você falando, estava me lembrando, isso tem a ver com gato? Gato. Isso aí é. Tu sabe que lá na meados do século XIII, a peste negra assolou a Europa. E isso aí tem uma relação direta com as pulgas da Rota da Seda, que foram espalhando o problema, né? A bactéria, o vírus, o bactéria não, o vírus que se espalhava naquela época. E só que quase um século antes disso aconteceu no início da Inquisição, né? Um dos papas da época instalou as suas bulas papais e fazia uma relação direta com a bruxaria e os gatos, né? E os gatos eram, a partir daí, então, começou-se toda uma mística em cima dos gatos, porque numa das bulas papais da época da Inquisição, foi estabelecido que o gato tinha uma relação diabólica, e principalmente nos rituais satânicos, nos rituais de bruxaria, ele participava. E aí a mística, toda a questão cultural europeia começou a perseguir os gatos. Então tinha gato que era queimado em fogueira, faziam fogueira, pilhas de fogueira de gatos, jogavam gatos de cima das torres para os gatos caírem lá embaixo. Enfim, isso tomou a Europa durante 100 anos, a ponto de a quantidade de gatos na Europa se tornar proporcionalmente muito pequena em relação aos ratos. Então, quando a peste chegou, o maior transmissor da peste era o rato. E não tinha gato suficiente para pegar esses caras. Então ela se espalhou com uma rapidez enorme. E ao chegar em Veneza, os barcos vinham carregados de ratos. E aí o veneziano, que era muito também ligado a essa questão da prática religiosa, católica, enfim, eles estabeleceram o seguinte: ó, o navio que chegar no porto de Veneza vai ter que passar 40 dias sem ancorar no porto, até a gente saber se tem gente doente ou não. Então, eles começaram a chamar esse período que o barco ficava antes de ancorar no porto de quarentena, para isolar o pessoal. E hoje a gente usa, obviamente, qualquer tipo de isolamento, a gente chama de quarentena, né? Sim, A sim, minha sim. pergunta é, meu irmão, qual é o gato da história, da nossa história agora? Quem matou os gatos? Essa pergunta, eu vou dizer que eu tenho mais perguntas do que respostas quanto a isso, né? Tem muita coisa errada na humanidade, né? Nós podemos falar sobre várias coisas aqui. Eu acho que, de alguma forma, essas equalizações que acontecem ao longo da história, né? Com pestes e essas pragas que assolaram o mundo e grandes epidemias, de alguma forma, elas nos fazem crescer, né? Assim como as guerras, né? Infelizmente, tu acaba desenvolvendo outras tecnologias e se preparando para esse tipo de situação, né? Que nós realmente não estávamos preparados nesse momento. Nunca a civilização nunca esperava passar por isso, por mais que sempre existisse sombra de algo epidêmico, mas nunca de forma global como agora, né? Então isso realmente é assombroso, né? É algo que praticamente cada quilômetro quadrado da Terra está vivendo isso, né? De alguma forma, né? Mais ou menos intenso, né? O cara que tem escrito aí sobre um historiador, Harari, né? Já deve ter ouvido falar, já deve ter lido alguma coisa sobre ele. O Harari está falando agora sobre, mais especificamente sobre o tempo de coronavírus, o Harari está falando que, diferentemente da ideia de que a alteridade vai pode nos fazer vencer mais essa etapa, a solidariedade agora é a solução de tudo. E aí ele fala que não a solidariedade só pessoal, né? Você e seu vizinho, mas assim entre países, né? Tu acredita realmente que isso aí
é algo que vai se estabelece na prática no século XXI, ou tu é menos otimista em relação a isso? Aí eu te pergunto isso porque eu quero dar a minha opinião. Sou completamente pessimista a respeito disso. Eu não acredito nisso. Eu acho que a humanidade, de alguma forma, essa crença na humanidade e numa forma de correlação entre os países, eu acho que ela é mais política e diplomática do que realmente algo verdadeiro, de preocupação de um com o outro, de nação com nação. Como digo, é só olhar para a história. É claro que esse sentido de cooperação existiu muitas vezes, mas não de uma forma efetiva e contínua e de preocupação com o ser humano. Sempre há algo por trás disso, né? Alguma jogada política. É um jogo de xadrez, né? A verdade é essa. Eu como um misantropo convicto e como um turroniano, já falamos sobre isso, eu acredito Sim. muito nessa mudança individual que se torna mais necessária para depois se pensar em algum tipo de avanço coletivo. E eu acho que individualmente as coisas estão muito, muito perdidas, muito isoladas. Eu vejo isso aí que você está falando e eu também tenho essa visão mais pessimista disso. Eu acho que é muito romântico falar, como o Harari fala, até porque eu percebo assim que existe uma ideia de. Cresce uma certa ideia nessas horas de que a solução, parece que a crise traz uma solução ou traz uma oportunidade que é real das pessoas mudarem. Quando a mudança individual do ser humano é extremamente complexa, né? Eu não vou muito por essa onda assim de que agora as pessoas, após pandemia, vai mostrar que nós mudamos, que nós não seremos jamais os mesmos e que as pessoas vão enxergar a vida por um outro prisma. Eu vejo a complexidade do ser humano, a sua, a minha, individualmente, de todos, ela é tão séria, ela realmente, de fato, é tão complexa, e aí o Mohan, ele fala muito bem sobre isso, né, que a gente vê, por exemplo, eu tive uma experiência com isso no tempo que eu passei na igreja, cuidando de pessoas, pastoreando, para quem não sabe, eu já fui reverendo anglicano, e você vê um cara, por exemplo, quando ele estabelece aquela ideia de que eu quero agora fazer uma mudança de mente, eu quero fazer uma metanoia real na minha vida, e aí ele passa algum tempo naquele processo, daqui a pouco aquilo dali retroage, ou seja, ele perde toda aquela caminhada, ou em tese nada mais foi do que uma tentativa, e ele não consegue tal tamanho e complexidade. Aí você estabelecer que algo como isso que está acontecendo agora vai ser um fato real de mudança na vida do ser humano, eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho que nós somos muito complexos para a gente estabelecer que isso aí vai ser um motivo de mudança, que o mundo jamais será o mesmo depois disso. Eu acho que Não, você, desacredito. na essência, nós permanecemos os mesmos, né? Agora, de fato, eventos históricos, eles são parte da tua jornada. A tua jornada vai ser uma jornada de sucessivos acontecimentos históricos que vão marcar a tua vida, né? Que vão fazer cicatrizes, que vão criar marcas na tua vida. E isso é um processo de amadurecimento lento, né? É difícil você entender, eu pelo menos tenho essa visão de que se o amadurecimento não for de forma lenta, você amadurece no carbureto, isso causa muitos problemas e você continua assim, complexo, né? O carbureto era uma pedra que lá no Nordeste se usa para amadurecer uma fruta, né? Não sei se você conhece isso, Ouvi falar mas sobre isso. eu sou pessimista em relação a isso. Até vejo, por exemplo, a necessidade que as pessoas têm real, é uma necessidade do ser humano de estar em sociedade. E nessa fase que nós estamos vivendo agora, é muito comum você perceber isso. É muito rápido a percepção dessa necessidade humana. E Maslow fala isso, quando a necessidade primordial ali do ser. Ele faz aquela pirâmide de necessidades humanas, né? Onde você tem a Sim. base da pirâmide como a fisiologia, você tem que respirar, você tem que fazer suas necessidades. Depois, por uma questão de segurança e de, e de necessidade de você ter dignidade, você ter uma moradia, você ter uma caverna, enfim. Aí vem a necessidade social, que diria essa terceira importância, que é a necessidade de tu conviver socialmente, né? Isso aí é uma necessidade. Mas eu acho que está se confundindo muito a questão de você
ter a necessidade de viver de uma forma social e de você ser alguém maduro o suficiente para viver em comunidade, ou para entender o que seria isso. A comunidade, na verdade, começa na relação de você com você mesmo, né? Eu me lembro bem do filme O Náufrago, quando o cara tem que estabelecer a relação dele com a bola para poder não enlouquecer, porque a necessidade social é real. Eu me lembro lá no primeiro, quando eu assisti ainda o Big Brother, lá o primeiro lá, que foi novidade, aquele cara Bambam fez uma boneca para poder se relacionar, né? Mas muitas vezes essa necessidade está dentro da tua casa e tu não faz isso, né? Sim. A tua necessidade está no teu jardim, quando você não se relaciona com as plantas do teu jardim, com a natureza que te envolve ali no teu jardim. E você faz muito bem isso, né? Eu vejo nas suas fotos. Você se relaciona muito bem com o teu jardim aí, com Eu o tenho, eu environment. tenho, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer sobre isso. Eu, quando eu tinha 14, 15 anos, eu desejava bem, muitas coisas. Um disco que eu não conseguia comprar na época. Depois, com 20 e poucos anos, eu desejava um microfone de gaita para poder tocar com o meu instrumento amplificado, com uma banda. Desejava uma banda, desejei tantas coisas, assim, artisticamente falando. E dia desses, o meu maior desejo era encontrar um regador de jardim, cara, para poder Meu, regar minhas plantas. Olha só olha, olha, como mudam. mas é o que eu Mudam. falei do amadurecimento, né? É, É o amadurecimento do olhar, né? Quanto mais maduro, eu sempre digo isso, quanto mais maduro o seu olhar fica, mais a sua inteligência espiritual aumenta. Na verdade, é o que eu chamo de inteligência espiritual, se chama o QS aí, o Spiritual Quotient, que é essa ideia de que teu olhar vai ficando mais maduro. Tu começa a olhar para o regador, talvez com mais importância do que a própria gaita, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas o grande problema nosso, eu não sei se tu concorda comigo, é que essa pirâmide do Maslow aí, que ele fala que o pináculo da pirâmide lá em cima é a autorrealização, é a felicidade, essa questão de você ter a consciência em si, né? É de você ser amigo daquilo, do primeiro ser que você precisa ser amigo, que é de você mesmo, de você se autoconhecer, de você lidar bem com teus demônios interiores. É a autorrealização, onde você vai, vamos dizer, ao invés de você sair da dor para o tédio, você sai da dor para a felicidade, né? Essa pirâmide de Maslow, eu acho que no século XXI ela está invertida, cara. A primeira necessidade hoje do ser humano não é. Eu acho que. Aí eu falo de uma forma geral. Obviamente que já existem lugares no mundo e próximo até de nós que isso não é real. Mas, assim, de uma forma geral, a nossa primeira necessidade é a autorrealização no século XXI. Porque a gente já tem um certo controle da nossa fisiologia, da nossa segurança, da nossa relação social. Então, me parece que hoje o que está gritando nas pessoas é essa realização pessoal, essa ideia de autorrealização, né? Não é realização pessoal do corpo, essa de autorrealização, de você entender o real sentido da tua vida, por que é que tu está aqui, né? Qual é o sentido da tua existência? Se eu estou aqui, qual é o meu papel nisso tudo? Isso está muito latente agora no século XXI. Essa pirâmide se inverteu. As pessoas estão pensando realmente nisso em primeiro lugar hoje. E aí, quando acontece uma pandemia dessa, o cara enlouquece. Daí, porque o meu título lá do negócio é de médico e louco, toda quarentena tem um pouco. O cara enlouquece porque ele passa a ter tempo para pensar em qual é o papel dele, velho, nisso tudo. É. Concorda? E aí ele tem que fechar aquela fabriqueta da linha de montagem e repensar a vida, né? Não é fácil. Agora tem um lance bacana que eu me lembrei agora. Eu me lembro que nos anos 80 teve uma crise de abastecimento em Santa Maria muito séria, de água. Eu lembro que naquela época, foi acho que a única vez que eu me lembro, eu tenho 49 anos, que houve questão de realmente de ter que ter um cuidado com água extremo, assim, eu lembro de carregar água de balde, não me recordo agora se nós pegamos em algum lugar, alguma coisa assim. Aquilo de alguma forma mudou minha relação com a água, com o abastecimento. Me lembro que foi assim algo marcante, eu devia ter 13, 14 anos, e foi muito marcante. Eu me lembro que nunca mais eu olhei para essa relação de desperdício da água da mesma forma, assim. Houve uma conscientização depois daquilo, né?
Eu acho que esse tipo de crise extrema, como é um caso de uma pandemia, nos causa esse tipo pelo menos de repensar as coisas, né? Um abraço para o Isso, Luca aí, ó, a Luciana que tá online aí, ó. Ó, o Caca também, meu amigo aí. Abraço a eles aí. legal, cara. Tem gente até de Recife aí, entrou aí já. Inclusive, para quem não sabe, nós estamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você citou Santa Maria aí, É talvez verdade. ninguém saiba. É. Ou ninguém não, ou pelo menos alguém que entre não saiba. Cara, tu é um cara assim que tem uma relação legal com a solidão, né? E aí a solidão no sentido mais profundo da coisa, né? Não a questão de você ser solitário, mas de você conviver bem com essa ideia que eu coloquei, né? Dessas perguntas mais profundas do ser humano, que muitas vezes você só se faz quando está só, ou quando busca esse afastamento, como diz Schopenhauer, né? Como diz o próprio Nietzsche, né? É um afastamento da multidão, da massa, ou da, como você se chama misógino, né? Se diz auto-intitula misógino, eu digo que você não é, né, cara? Que você tem muita humanidade para ser Não, assim. é misantropo. Oh, desculpa, Misan- misantropo. É, é. Isso. A misantropia, na verdade eu sempre digo o seguinte: quem me conhece sabe disso. Eu trabalho diretamente em contato com as pessoas, né? O tempo todo. Meu trabalho foi assim, tanto na parte de comunicação, rádio, jornal, trabalho de produção cultural, ou tocando com a minha banda, promovendo aquilo que está acontecendo, né? Então eu preciso das pessoas. Mas de alguma forma, para mim, isso é um esforço, porque não que eu não goste desse contato com as pessoas, é que de alguma forma, ele causa muito aborrecimento quando tu vai para as massas, né? Muita frustração, né? Muita Era disso que eu falava. expectativa. Era disso É. que eu falava. É a ideia de dar um passo para trás, ou se distanciar um pouco, não para ser só, mas se distanciar um pouco para poder ver a coisa por um outro olhar, por um outro prisma. Eu, pessoalmente, gosto muito a forma. Eu moro meio isolado aqui, né? Moro aqui na Chácara das Flores, aqui que fica perto Eu do chamo centro, você assim, do do Marinho. Fidalgo das Flores, né? Tem um amigo meu que me chama o louco da Chácara das Flores. Enfim, mas eu gosto Você é o turro dos Pampas, né, cara? Você é o turro Como? dos Pampas, né? Você é o turro dos Pampas, né? Só falta o lago. Não tenho nem 5% da genialidade dele. Bom, enfim, eu gosto de intercalar esse momento de menos contato com as pessoas, de reflexão, de poder estar mais olhando para mim, também de contato com as pessoas. Eu gosto desse vai e vem, na verdade. Não, não, há 8 anos eu trabalho hoje de forma independente, não trabalho mais no emprego formal, né? Desde que eu saí da RBS em 2014. Há 6 anos eu faço isso, melhor, né? 2014, 20, exatamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sei se eu conseguiria trabalhar no emprego normal de novo, naquela rotina, aquelas frustrações, aquela tolerância com o fazer profissional. Eu sempre fui muito independente quanto a isso, né? Sim, O próprio trabalho em rádio me proporcionou isso de eu ter que ser o meu one man band, resolver as coisas, né? isso, Eu isso. gostava, eu gosto muito disso, né? Eu gosto de não precisar. Veja bem, não é nenhuma falta de humanidade. É muito bom poder fazer as coisas sem precisar pedir uma ajuda. Mas também é muito bacana poder pedir uma ajuda e saber para quem pedir e receber esse Sim. auxílio e vice-versa, né? Eu acho que assim é a vida. Mas essa coisa de ficar o tempo todo procurando as pessoas, ou eu preciso de alguém, eu preciso falar, não acontece muito comigo. Eu consigo ficar um bom tempo, me resolvo com os meus livros, com os meus discos, com a minha vida, com os meus planos, com as minhas escritas. Então eu sempre tenho algum plano de conquista, né, para a humanidade, de alguma forma. Por mais que eu me afaste dela, eu sempre estou tentando me aproximar. Sei lá, essa E- contradição. Esse eu não sei se isso seria contradição ou se isso é aquilo que eu chamo de um cara que tem uma inteligência espiritual mais madura. Porque assim, ó, o que eu vejo e que é fácil de perceber agora nessa época que a gente está vivendo, é que tem muita gente ficando louca mesmo, cara, porque está sozinho em casa, porque não tá com seus livros, ou se os livros estão lá e não estão interessados nos livros, nos discos. Enfim, essa viagem para esse mundo aí, que muitas vezes você encontra com algumas coisas que você não gosta dentro de você, tem muita gente aí que está se deparando com isso, está enlouquecendo. E, paralelamente a isso, existem aquelas relações
no núcleo menor social, que seria a família, ou aqueles com quem você convive diariamente, ou você divide o mesmo teto, que também se complicam, né? E há quem tem gente aí colocando culpa, inclusive, em final de relacionamento. Até saiu aí que os chineses, 17% aumentou em 17% na China aí os divórcios e tal. Cara, eu não vou por essa linha. Eu vejo que uma coisa tem uma relação, mas não é direta com a outra. Né? Se algo não estava bem e você estava fugindo, você não pode culpar o fato de você estar sozinho com a pessoa muito mais tempo em casa e dizer que isso aí é um problema. Isso é um problema que você tem, né? A sua felicidade depende de você, não depende com quem que você está. Você é que faz a sua felicidade, né? Isso aí para mim é fundamental, né? Em primeiro lugar é se encontrar em si, né? E veja bem, nesse período, eu tô olhando para minha estante de livros, eu tô olhando para meus discos, estou revendo muita coisa que fazia tempo que eu não visitava, assim. E está sendo muito bacana. Fiz algumas atividades que só uma quarentena proporciona, né? Que é essa questão de poder... Por exemplo, tem um HQ italiano que eu sou muito fã, chamado Ken Parker, que é feito por dois quadrinistas, o Giancarlo Berardi, que é o roteirista e o cara que faz o argumento, e o Ivo Milazzo, que é um desenhista. Eles são os criadores desse personagem. Que foi baseado num filme chamado... no Robert Redford, num filme chamado Mais Forte que a Vingança, Jeremiah Johnson, de 1972, dirigido pelo Sidney Pollack. Baseado nessa inspiração inicial, eles criaram um personagem que é um anti-herói western. Não é aquele cara que se dá bem o tempo todo, como Tex, por exemplo, para quem conhece os fumetes italianos. Não, ele se dá mal. Ele não fica com a mocinha no final do episódio. Muitas vezes os episódios, na verdade, falam de outras coisas para só ele participar de um determinado pedaço do episódio. Muitas referências ao cinema, à literatura, à poesia. Bom, ele lê Thoreau, ele lê Walt Whitman, já que ele está situado naquele período da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. E aí, esse retorno, Ken Parker, são cerca de 90 episódios que eu tenho, ele acabou no passado, a história do personagem. Eu comecei a olhar as referências musicais que tinham, né, nele, e são muitas. Música dos pioneiros da conquista do Oeste, canções irlandesas, músicas da época da Guerra Civil Norte-Americana, canções indigenistas, e todo como os americanos chamam aquele melting pot, né, aquele caldeirão musical. E aí eu comecei a formar uma playlist no Spotify e contei essa história lá, que deram 65 músicas, que de uma forma repassa 65 músicas. Aí tá lá, só procurar em Márcio Grings no Spotify, lá procurar Ken Parker Soundtrack, tá lá. Conferir. Mesmo que alguém não tenha nenhuma intimidade com o personagem, lá na postagem, que também está no gringsmemorabilia.com.br, eu explico faixa por faixa, conto a história das músicas, enfim. Eu fiquei uma semana só nisso. Uma semana envolvido nisso. Cara, eu faria isso no primeiro da vida. Uma das coisas que é bem interessante da gente observar com muita sutileza, com muito carinho, é que, na verdade, as pessoas estão angustiadas por conta de uma palavrinha chamada produtividade, né? E se você encontrar uma fórmula de você continuar produtivo em qualquer lugar que esteja, tá ok. Só que a gente vive num estabelecimento de que para produzir você tem que ter uma jornada de tal e tal hora de trabalho em tal lugar, que quando chega num momento desse, muita gente se perde. Né? Mas um cara como você, eu também tenho uma outra dimensão, né, em relação a isso, e parece que a gente associa a produtividade a uma coisa muito mais prazerosa do que ao trabalho, no sentido de que eu só vou descansar e vou ter prazer quando eu tirar férias. Exatamente. Eu tenho exatamente essa relação com o meu fazer profissional, que envolve muito realmente Existem dias, por exemplo... Dá um tchau aqui para a Cessa ali, a Cessa lá de Recife. Cessa? Existem dias, por exemplo, que eu acabo produzindo em termos de texto um parágrafo. Que tu fica gestando algumas coisas, pensando e imaginando, e eu dou uma volta no pátio, rego as plantas, e volto, e ouço um disco, preparo alguma comida. Não à toa você é raicaísta, né? Não à toa você é raicaísta. Até aproveitar aí, ó, valeu, todos os pardais do mundo.
Quem quiser conhecer, sou fãzaço de Haikai, é uma atividade que nos últimos 5 anos da minha vida se tornou Dá muito para tu explicar, cotidiana, né? explica um pouquinho rapidamente para quem não conhece o que é o hackaísmo. O Haikai, na verdade, ele se origina do século XI no Japão. Ele nasceu no Japão. Mas ele achou o seu formato perfeito no século XVI com o Matsuo Basho, que foi é a grande referência haikaísta no mundo, né? Tanto que, de alguma forma, hoje é impossível se falar em haikai em qualquer lugar sem falar em Basho, né? É uma De estrutura alguma forma, poética, né? é uma estrutura poética em que, em 3 linhas, tu tem que contar uma história, né? Para não tentar se alongar muito. E isso é muito difícil. Eu sou um cara que, por exemplo, gosto de escrever muito, não tenho problemas com escrever. E para mim foi um exercício de redução literária fantástico, porque tu contar uma história em 3 linhas é muito difícil. É muito difícil. E eu confesso que eu demorei um bom tempo para entender essa lógica, né? De tentar, pô, mas por que eu vou contar em 3 linhas se eu posso contar, ser muito mais preciso, né? Mas o haikai te leva à reflexão, te leva a olhar o cotidiano, te leva a olhar para dentro de si, né? Que é uma coisa que tem tudo a ver com esse momento, inclusive, né? Eu diria que nós poderíamos formar uma nova geração de haikaístas nessa quarentena aí. Com Porque certeza. porque essa coisa de olhar para aquilo que está todo dia na tua frente e tu não vê. Tu não vê, tu fica cego para aquilo, né? Então, o haikai, de alguma forma, me apaixonou no momento em que eu entendi. Foi no momento da minha vida em que eu comecei a olhar mais para isso, né? Mais para as coisas pequenas, né? Para o infinitesimal, né? E, 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 e hoje, eu fiquei durante um ano escrevendo haikais diariamente. Eu escrevi mais de 360 haikais. Não Ó, houve um dia que eu não escrevi. Entre 2016 e 2017. Aí no ano passado teve um projeto pela FAC aí que eu aprovei. Na verdade foi em 2018 que eu executei em 2019. Chamava-se Oficina de Pardais, ao qual eu levava o ensino, o conhecimento Haikai, uma escola de livro fundamental em Santa Maria, que foi a Sérgio Lopes, né? E aí eu fiquei durante 3 meses conversando com uma meninada lá entre quinto e nono ano, dessa cuidado para experiência não surgiu bater. Cuidado para não bater muito no microfone aí que tu tá batendo aí Tá. tá. Esse teu projeto aí acabou nesse livro. Acabou nesse livro, né, que é o livro da garotada, que é o Todos os Pardais. Oficina de Pardais, melhor. Caiu meu fone aqui só um pouquinho. E também rendeu esse outro, que é o livro que eu te falei que eu escrevi durante um ano. E aí eu separei algum material e também construí algum material novo, né? E construí esse livro que me orgulha pra caramba, assim. Eu digo que, veja bem, se tu entrar para a seara de construção metodológica do haikai, muitas vezes o que eu escrevo não é um haikai. Assim como Mário Quintana fez isso, assim como Jack Kerouac fez isso, para ir de polos completamente diferentes. Eu acho que em muitos momentos, o haikai tem muitas regras que são muito. Quando ele foi criado no século XVI pelo Basho, por exemplo, como ele foi aperfeiçoado, o Basho nunca imaginou que o haikai se tornar uma expressão mundial de poesia. Ele escrevia para os japoneses, então ele é muito cultural, muito arraigado à cultura oriental, né, japonesa. Então, eu acho que assim como, por exemplo, uma É banda de como blues pode tocar isso. blues aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, mesmo que ele tenha nascido no Mississippi, em Chicago, em New Orleans. Da Isso. mesma forma, o haikai, eu preservo o espírito original do haikai de alguma forma, mas acabo fazendo um outro tipo de literatura, né? Eu acho que é isso, né? Tem até uma frase aqui eu separei aqui, ó. Vejo a existência como um simples sonho e um pequeno devaneio transformando minha inevitável jornada até a tua porta. Isso é de um cara chamado Márcio Grins, né? Gostei do Grings. Ah, esse é um texto que eu gosto muito, inclusive. Eu acho que tu escolheu um bom trecho, porque ele, de alguma forma, ele mostra a forma como eu gosto de escrever. Que é essa coisa do cara de tu olhar de tu ler o texto e ele já te coloca para pensar no mesmo momento, já te gera uma reflexão. Não que eu queira, de alguma forma, fazer algum tipo de autoajuda. Longe disso, bem pelo contrário. Mas Aham. eu acho que, inclusive, eu pensei um dia em montar um livro fazer um livro de autoajuda. O nome dele seria A Estratégia do Fracasso, que é um baita caminho para fracassar. Acho que todo mundo tem que fracassar um pouco, mas eu não acredito muito nessas formas. Cada um tem a sua forma, eu acho que é isso, né? Também tenho muito isso na ideia de que o americano tem falado bastante sobre isso há algum tempo já, nessa linha de
autoajuda sobre a importância do fracasso. Porque o americano ele pode fracassar, né? Aqui no Brasil nem todo mundo pode. Né? Tem uma frase do Neil Young que eu gosto muito, que ele diz assim: só quem conhece a sarjeta merece sucesso, né? Ó, Eu já beijei a sarjeta algumas vezes, então eu acho que fracassar faz parte da vida, não adianta. cara, e sucesso é algo subjetivo, né? Sucesso para você pode não ser para mim, né? É. Né? Porque o sucesso hoje, nesse momento que a gente vive na humanidade, está associado demais à questão material, né? Mas Exatamente. tem pessoas que são um sucesso como pessoas e elas não têm absolutamente nem metade daquilo que a gente imaginaria materialmente para referenciar sucesso, né? Eu vou te dar um exemplo de sucesso recente meu. Eu montei uma playlist com 65 músicas do Ken Parker no Spotify. Durante uma semana eu fiquei envolvido nisso, não ganhei um centavo e estou realizado. Isso, Um sucesso. é um sucesso. E as pessoas estão curtindo, estão gostando. Agora, a gente tem, na verdade, uma necessidade real no nosso cérebro, é uma questão neurocientífica, né, provada, que a gente precisa de reconhecimento. A gente precisa ser reconhecido. O cérebro da gente libera neurotransmissores e que nos gera sensações excelentes, ótimas, para a gente continuar seguindo. E a gente precisa desse reconhecimento. Não obstante, quando a gente também não é reconhecido, a coisa é inversa. A gente fica mal, a gente não gosta, a gente tem uma série de sensações que são jogadas no nosso corpo, né? E sucesso para mim é você gerar isso, cara. É você gerar essa satisfação interior, satisfação, esse seu prazer mesmo. Porque é isso que faz você se tornar cada vez mais criativo. É isso que faz você ser motivado para ser cada vez mais produtivo, né? E aí cai novamente na questão de sermos pessoas mais produtivas, né? Porque a gente, com a produtividade, com a questão de você ser alguém que dá resultado em qualquer área, né? E aí eu falo em qualquer área, desde as mais profundas até as menos, as mais rasas, isso aí faz com que a gente entenda o nosso real sentido de existir, né? É aquilo que vai gerar legado, é aquilo que vai gerar aquilo que quando você não estiver mais aqui, vai continuar existindo, né? É diferente do currículo, que currículo tu constrói, mas ele não tem nenhum sentido quando você vai embora. O legado não. E não tem conta que está falando, o currículo morre quando a pessoa morre, né? Perfeito. Acaba o currículo. E o legado ele permanece, né? E o legado permanece. Então, assim, se você não se dá conta de que você deve produzir, e aí vai do grau do melhor, mais sofisticado nível de produção para o menor, né? Você não vai deixar legado nenhum, cara. Seja para o teu filho, para a tua geração, ou para as pessoas que nem te conheceram. Na verdade, vão te conhecer talvez como esses tantos que a gente já lê, que não tivemos a oportunidade de apertar a mão, de dar um abraço, né? Né, quando se fala em legado, não se fala exatamente só no processo artístico em si, em relação à produção artística ou atividade profissional. Por exemplo, o maior legado que o meu pai me deu, meu pai morreu com a idade que eu tenho hoje, 49 anos. Eu sempre, quando eu penso no meu pai, existe uma palavra que vem muito clara para mim, assim, honestidade, integridade. Isso é algo que sempre, em vários momentos da minha vida, eu me lembro dele como uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre foi verdadeira, que nunca tentou enganar ninguém, sempre foi muito honesto na relação com o ser humano. Esse é um dos maiores legados que ele podia me dar. Que né? baita legado, né? É muito melhor isso aí na vida do ser humano, né? Independente seja na sua, mas é muito melhor isso aí como legado, porque muitas vezes o cara ter deixado uma casa para ti. Sem dúvida. O que ele construiu dentro de ti, né? Pelo contrário, meu pai deixou um monte de encrenca para mim, mas nós resolvemos todas elas, tudo certo. Eu não tenho nenhum tipo de... A casa que eu moro hoje, era a casa dos meus avós, era a casa onde ele morava, né? Então tá tudo certo. Cara, eu sempre me lembro de ti, agora nessa época agora que a gente tem se falado aí de uma forma muito frívola, né, na questão das solidões das pessoas, de saúde mental, que eu acho que é relevante se falar mesmo, tem muita gente que está adoecendo mesmo. Sim, né? sim. E aí eu me lembro sempre daqueles nossos papos sobre o Alex Supertramp lá na Natureza Selvagem, né? Que é um filme... McCandles. Que é McCandles, e que ele vai em busca entre aspas, da felicidade dele lá no final do filme, né?
ou do livro, ou do filme, na verdade, eu acho que esse filme aí foi uma... Não sei, tu sabe melhor do que eu se esse filme foi uma adaptação de um livro ou se foi realmente feito um filme a partir da vida dele mesmo. Mas lá no final do filme, ele tem a frase icônica da narrativa, que é que você não pode, jamais você poderá ser feliz ou abraçar a felicidade se você não tiver com quem compartilhar, né? A felicidade só é real quando é compartilhada. Essa é a frase dele, né? Essa é a frase E, na dele. verdade, Ele escreve isso, né? Ele escreve no diário é, dele essa frase. essa história do McCandless é fantástica, né? Que o nome dele era Chris McCandless e ele se intitulou Alexander Supertramp. Acho maravilhoso isso. Isso. É como, Que era como o um alter índio, ego. É o alter ego é, dele. os índios eram assim, né? Os índios norte-americanos, eles tinham um nome quando eram batizados e aí quando eles atingiam a vida adulta, eles conquistavam o direito de ter um outro nome, né? Então ele, na verdade, ele conquistou esse direito aí, Alexander Supertramp, que é baseado num livro do John Krakauer, que é um alpinista, que se identificou com a história dele, pesquisou, porque na época saiu uma reportagem da National Geographic que estavam dizendo que ele tinha sido inconsequente, o cara não tinha se preparado. E aí eu sei que o Krakauer, que era o autor do livro, ele se identificou com a história, porque ele se viu naquela busca pela verdade das coisas, do isolamento, da reflexão. E aí Que é o que nós estamos falando, né? Que é essa Exatamente. busca natural nossa. Só que ele é um cara extremamente preparado, né? Ele era preparado, claro que ele cometeu alguns erros, claro que de alguma forma, dentro dessa trajetória, e que ele documentou muito bem em diários, né? Inclusive documentou os livros que ele lia, citou as frases. Esse é um livro, por exemplo, que eu indico, Natureza Selvagem, o livro, não o filme. Então Que foi ele uma me levou adaptação. Eu tô certo, então foi uma adaptação mesmo, né? para adaptação, que me levou para mais 10 ou 15 livros. Através dele, por exemplo, eu cheguei a Turro tardiamente, mas o Turro é um cara que eu sou muito, 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 muito fã. O Alden é um livro de cabeceira. Me levou a Tolstói, me levou a Boris Pasternak, através das leituras do Supertramp, né? E falando do filme, o filme, eu acho que tem um lance muito bacana. Geralmente as pessoas falam, leia o livro, não veja o filme, né? Nesse caso eu diria o seguinte, leia o livro, veja o filme do Sean Penn, que levou 10 anos para adaptar, foi A direção de Champagne. Direção de Champagne, né? Então, leia o livro, veja o filme e mais, ouça a trilha sonora do Ed Vedder, que é fantástica. As três formas de olhar para toda essa história, elas se entrelaçam e formam realmente assim um legado, falando legado de novo, o legado do Supertramp, do Chris McCandless, está extremamente... ele reluz, e vai reluzir por muito tempo, através dessas três peças aí, né? Trilha sonora, filme e livro. Eu te agradeço o fato de hoje, por exemplo, o Walden ser um dos livros meus. Eu tenho alguns livros de cabeceira, né? Eu tenho um. Mas alguns desses livros, um deles é o Walden e eu agradeço a você. Porque, tardiamente para você, muito mais tardiamente para mim, né? Mas... Eu conheci nos anos 1990 o Alden, ou seja, já tem mais de 20 anos, mas eu considero tarde, eu queria ter conhecido ele com 16, 17 claro, anos. Igualmente eu também, cara. Hoje eu já pesquisei sobre inclusive o movimento filosófico dele. Tal. Acho até que apesar da inspiração ele é bem diferente a maneira dele olhar, o fato dele se deslocar da sociedade, porque ele não rompeu com a sociedade, né? Ele vai... É mais ou menos como nós aqui na quarentena agora. Isso, ele se distanciou da sociedade, mas a mãe dele lavava as roupas dele. Enfim, mas assim, vale a pena, uma indicação cultural aí, né? Para o pessoal ler Henri Thoreau, o Walden, né? Que tem disponível numa série Pocket da LPM, bem baratinha, e um livro que circula facilmente aí. E também recomendo, da época do Walden, tem outro cara que era um grande amigo dele, que foi uma grande inspiração, que é o Emerson, né? Sim, era. Ele é talvez na literatura americana um cara que é uma sumidade, né? Essa visão até do enfrentamento subjetivo americano vem muito dele, né? Vem muito dele. Né? Ele é um cara reconhecido na própria época e continua sendo relevante até hoje, né? Citado e relacionado. Ele também tentou fazer um tipo de isolamento aí, que na época tinha umas fazendas que o pessoal fazia esses isolamentos, são os brook farmings, né? Que ele fazia... Isso vê que é interessante, né?
O interessante disso é que tu pega numa época como essa segunda metade do século XIX, foi a época do Emerson, do Thoreau, que de Que alguma é, forma esses caras conseguiram identificar que existia uma sede de consumismo, que existia que os Estados Unidos estavam indo para um caminho completamente errado dentro tem pessoas que podem dizer que o caminho foi certo, enfim, mas que determinou toda uma lógica sistemática das próximas décadas, da forma sim, de sim, pensar do sim, sim. norte-americano, né? A lógica consumista capitalista americana, que fez o país se tornar o que é hoje, ela tem um lado cruel para o ser humano, o indivíduo, que eles identificaram ainda naquela época. Quando estava surgindo isso, eles identificaram, né? É, E hoje se prova que individualmente, aí eu falo na questão pessoal mesmo, na questão, vamos dizer assim, interior, eles estavam certíssimos. mas tu vê, por exemplo, o que os norte-americanos fizeram com as nações indigenistas, né? O massacre, ah, Perfeito. a forma cruel em que elas foram dizimadas e completamente espremidas dentro de reservas. Bom, a história toda, eu li um livro agora, outro livro, outra dica fantástica, que eu indico para todo mundo, que é Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, Bury My Heart in Wounded Knee, que é do Dee Brown, que é um livro simplesmente fantástico. Ele conta o ponto de vista dos índios, inclusive a narrativa das estações, da forma de se reportar ao exército, ao homem branco, é toda dentro da visão indigenista, né? É um livro fantástico. Muita gente acha ele maniqueísta, porque de verdade ele fala como se traçando uma espécie de beatitude primordial dentro da nação indigenista e como se os brancos fossem só os vilões. Enfim, eu acho que, claro, sempre tem dois lados da moeda. Mas o livro, e eu acho que ele pode ser refletido, inclusive, quando eu vejo algumas ações acontecendo na Amazônia hoje, contra as nações, por exemplo, indigenistas, eu fico olhando que as histórias são sempre as mesmas, elas sempre se repetem, né? Uma mineração atividade de mineração dentro de uma reserva, isso não vai causar, isso vai ser bom para os índios. Sabemos que não vai ser bom, sabemos que vai acabar, que vai dizimar, Isso, que vai de alguma forma isso. espremê-los, que vai os contaminar, vai roubar deles aquele legado que Perfeito. permanece até hoje, né? Enfim, Perfeito. Perfeito. Isso aí, cara, inclusive a gente, na nossa maneira, a pedagogia que existe de quem tem o poder, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, a pedagogia ela sempre nos trouxe os símbolos, as imagens, né? A significância das coisas por esse olhar. Durante muito tempo não tinha criticidade em relação a isso. Eu vou te dar um exemplo muito tranquilo em relação a isso, por exemplo. A gente brincava de Forte Apache, né? E aí o Forte Apache, a ideia da brincadeira era matar os índios, né? Porque a pedagogia era essa, de que os índios eram os maus e os soldados americanos ali, né? O exército americano, a 7ª Cavalaria, que era boa. Né? E isso só vem, na verdade, ter uma crítica real, por exemplo, em Hollywood, quando acontece Dança com Lobos. Né? Dança com Lobos talvez seja isso acontece. um dos filmes, vamos dizer assim, Isso, diga lá. não, eu acho que isso aconteceu antes. O Enterre Meu Coração na Cruz do Rio foi lançado nos Estados Unidos na virada de 1969 para 1970, uma época em que o próprio Estados Unidos estava em ebulição, né? Essa teoria revisionista do extermínio dos índios ou da conquista do Oeste, ela foi muito explicitada em alguns filmes, como por exemplo O Pequeno Grande Homem com Justin Hoffman, Soldier Blue, que era um filme com a Candice Bergen, que mostrando o outro lado e não tirando o índio desse papel de eterno vilão da história, da época dos filmes do John Wayne, do Henry Ford, essa coisa Eu toda. só me lembro de 2 filmes que faziam isso. Quando eu era criança, eu me lembro de um filme chamado O Homem Chamado Cavalo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Meu pai era fãzaço desse filme aí, O Homem Chamado Que é Cavalo. com o Richard Harris. Isso que já trata um tema, né? Mas eu acho que em termos de blockbuster mesmo, o que vem mesmo vamos dizer assim, vem assolando essa ideia. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é Dança com Lobos. Não, tu não tá. De alguma forma tu tá certo, mas eu vou te dizer que o Dee Brown. Tanto que o livro do Dee Brown, Enterra Meu Coração na Curva do Rio,
o roteirista do Dança com Lobos, que eu não recordo o nome dele agora, isso eu li na época. Ele se baseou e ele era um fãzaço do Dee Brown. Então, muito daquilo que está dentro do livro, de alguma forma, se espelha dentro do filme. Por isso que eu digo que ele é um livro fundamental para entender o extermínio das nações indígenas norte-americanas. Esse livro, e ele hoje ainda fala muitas coisas que são completamente relevantes. É um livro importantíssimo, um dos livros, falando livro de cabeceira, outro livro de cabeceira, até hoje. Porque realmente ele me... E o próprio Ken Parker, por exemplo, que eu leio, que esse personagem de quadrinhos, as pessoas às vezes diminuem os quadrinhos, mas é um texto primoroso, repleto de contrastes com a literatura. Eu enxergo eu enxergo muito cinema dentro da forma como o Milaz e o Berardi contam. Eu recomendo demais. Inclusive aqui tem o último episódio que foi lançado ano passado, que é o Até Onde Vai o Amanhecer. E vejam bem, o nome do episódio ele é baseado num poema da Emily Dickinson, que é a grande recusa da literatura norte-americana do século XIX. Para vocês verem e entenderem que, por exemplo, o Ken Parker é como se, por exemplo, vamos falar em Tex. Tex é o cara que faz justiça pela truculência. O Ken Parker faz justiça, não é justiça pela poesia, mas é como se fosse o contraste completamente, ele é completamente diferente de Tex. Os requintes poéticos, literários, a visão de mundo dele é completamente diferente. Demais. Ele seria um cara mais ligado ao poder da influência do que ao poder da bala. Exatamente. Para quem acredita na bancada bala, é isso aí mesmo. Mas, cara, assim, ó, já pra gente chegar na reta final aí do nosso papo, uma coisa que tem me chamado a atenção, e aí mudando um pouquinho a direção da nossa conversa aqui, e aí eu queria entender como é que está funcionando, porque tu és um cara que tem contato com inúmeros artistas, né? Inúmeros produtores aí. Como é que está agora essa visão que está sendo construída nesses últimos dias aí, de shows através de lives? Isso aí está sendo algo que tu acha que é passageiro? Isso aí vai ser algo que vai ser, daqui para frente, vai ser parte de alguma receita? Né? Porque, por exemplo, eu estava dando uma lida aí há uns 2 dias atrás, foram 12 milhões de visualizações do Gustavo Lima, a live do Gustavo Lima. Né? Foi Marília Mendonça, se eu não me engano, foram 3 milhões e meio durante o período que estava ao vivo, mas depois ela chegou a ter mais 30 mil, 30 e tantos mil seguidores só em uma hora. Né? Recentemente eu vi, e aí tu que está mais ligado a isso, pode até me corrigir, mas eu vi que a Lady Gaga quer fazer um show internacional beneficente ligado a essa plataforma também, de fazer shows através do Instagram, de alguma plataforma nesse sentido. E aí tudo isso está em volta ao período que a gente está vivendo globalizado, onde as pessoas estão mais dentro de casa. Né? Ou estão fazendo algo na varanda, ou estão fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Né? E me parece que está surgindo, ou está sendo colocado aí, e digo isso porque eu vi que a Brahma patrocinou o Jorge Mateus, eu acho, né? Passou um bom tempo, patrocinou aquela live deles também, que durou 4 horas. O que é que tu tem para falar sobre isso? Assim, será que isso aí é uma tendência agora, ou isso aí é passageiro? Em primeiro lugar, já que tu falou em vários artistas sertanejos, eu vou falar de uma live que vai acontecer agora, que é com Neil Young, Willie Nelson e Dave Matthews. Vai acontecer agora, eu não me recordo, mas é nas próximas... Tem uma caidinha aí, vamos aguardar se o Márcio vai entrar de volta aí. Reconectando aqui, vou chamar ele. Vou adicionar aqui. Agora, vamos lá, ele vai entrar.
Valeu aí, Lula. Bom papo, né? Legal mesmo. Pô, acho que tá caído, né? É, deu uma caidinha aí, tu tava falando da live do Willie Nelson. Quem era? Vai ser o Willie Nelson. Só tem fera aí, né? São três, né? O Willie Nelson, o Neil Young, Dave Matthews e mais um monte de gente aí, que eles fazem, eles têm um evento chamado Farm Aid, e eles vão fazer aí, eu não sei se é nas próximas semanas, quando é que é, enfim, É, ó, beneficente, mas né? Então. vai rolar. Sobre o que tu falou, sobre tudo isso, a minha visão é a seguinte, há muito tempo eu percebo que há um esvaziamento, por exemplo, as pessoas não estão mais se ligando no processo de ir em bares assistir um artista, de se movimentar de Santa Maria, falando do nosso universo, para ir a Porto Alegre para ver um show. Eu trabalho, para quem não sabe, fazendo excursões, levando pessoas daqui de Santa Maria até Porto Alegre. Já fiz, são 10 anos de atividade fazendo isso. Nos últimos Isso. 3 ou 4 anos isso vem diminuindo bastante, inclusive. Menos pessoas estão me procurando. Ok, ainda existe muita gente que procura, né? Mas o futuro da música ao vivo está se configurando, no meu ponto de vista, por mais que eu não concorde com isso, nesse modelo. As pessoas vão ficar em casas, sentadas, no seu conforto, com a cerveja do lado, com uma tela gigantesca na frente, com som de alta definição, isso falando do público médio, né? Pedindo a comida pela entrega, se protegendo dentro de casa, não indo mais para o lugar que seria um lugar mais adequado para se ter uma experiência com show, que é realmente ver um show ao vivo, né? Sentir o som batendo no peito, isso seja num bar, seja numa casa de espetáculo, num teatro, num estádio, nada supera essa experiência, nada. Eu acho extremamente broxante ver o artista por uma tela dessa forma. Mas eu acho que, de alguma forma, é uma solução, é um caminho. Eu tenho a felicidade de dizer assim, não tem nenhum tipo de exibicionismo nisso. Eu já vi mais de 100 shows internacionais. Eu parei de contar. A experiência desses shows, desse contato, para mim, é uma experiência que eu levo para minha vida. Tem shows que até hoje reverberam essa experiência de estar vindo ao vivo. Nada substitui esse tipo de experiência sinestésica, né? Eu vou dar um exemplo de uma banda que eu vi. Talvez. Fala lá. Um exemplo de uma banda que eu vi, que nem sou tão fã assim, mas que eu saí de lá completamente arrebatado. Black Sabbath, em 2013, na Fiergs. Eu vendo a relação do Ozzy e do Tommy, aquilo que não estava no telão, mas eles se olhando, eles se divertindo, um mexendo com o outro, se provocando. Uma coisa que não estava, que estava nas entrelinhas daquilo tudo. Mas eu estava muito perto, consegui ver isso. Isso é grande experiência de tu ver esse contato entre os artistas. Isso só está na literatura, não está no DVD. Pode ser que os shows ao vivo e essa experiência que eu falo, que eu chamo de sinestésica, que é importantíssima para todos, ela não venha deixar de existir, talvez se torne até mais caro, né? E aí a gente tem uma quantidade bem maior de algo nesse sentido aí, digital, enfim. Sim. Estamos encerrando, meu mestre, nossa live aí. São 1 hora que eles nos dão só, né? Eu queria te agradecer e agradecer a tua participação. Márcio Grins, grande estudioso da cultura aí. Valeu, brigadão, meu mestre.